Vídeo de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, no Brasil. Este vídeo trata da resolução do exercício número 145 do Exame Nacional de 2009. Vejamos então o seu enunciado. Diz o seguinte: o controle de qualidade de uma empresa fabricante de telefones celulares aponta que a probabilidade de um aparelho de determinado modelo apresentar defeito de fabricação é de 0,2%. Se uma loja acaba de vender 4 aparelhos desse modelo para um cliente, qual é a probabilidade de esse cliente sair da loja com exatamente 2 aparelhos defeituosos? Ou seja, sabendo que a probabilidade de ter defeito é 0,2%, em 4 aparelhos, qual é a probabilidade de 2 terem defeito e os outros 2 claramente não terem, não é? Então vejamos a resolução desta questão. Vamos definir aqui um acontecimento, que é o acontecimento-chave do problema. Vamos representar por um D, que é o acontecimento ter defeito. Bom, vamos considerar que este acontecimento representa um telemóvel tem defeito. Ok, e depois consideramos então, uma vez que nesta experiência só pode acontecer ou ter defeito ou não ter defeito, que é o contrário deste. Ok? Então o contrário deste acontecimento é não ter defeito. Não ter defeito. Reparem que nós estamos aqui numa probabilidade que segue uma lei conhecida, que é a lei binomial. Ok? Tem algumas características, mas eu não vou aplicar nenhuma lei para não levar aqui ao ter que saber formas nem nada disso. Vamos fazer com lógica. Portanto, mas é uma característica dessa lei, é nessa experiência poder acontecer só duas coisas. Portanto, o sucesso e o insucesso. Ou seja, neste caso é ter defeito e não ter defeito. Estamos nessas condições, ok? E reparem que nós temos também o valor desta probabilidade, que é a probabilidade de ter defeito, é 0,2%. E daqui conseguimos calcular então facilmente a probabilidade de não ter defeito, ok? Penso que também é fácil, mas de onde é que isto vem? Nós sabemos que a probabilidade de um acontecimento mais a probabilidade do seu acontecimento contrário vai dar a totalidade, o universo, vai dar 1, não é? Quando estamos a trabalhar em percentagem, em vez de falar do 1, falamos de 100%, não é? O 1 é o valor correspondente ao 100%, portanto, uma probabilidade em termos de número real, representada em número real, está entre 0 e 1, não é? Portanto, estamos a falar em percentagem, uma probabilidade de um acontecimento mais o seu contrário dá 100%, e isto permite-nos concluir que a probabilidade de D barra é igual a 100%, como é lógico, não é? Menos a probabilidade de D. Ok? Temos então, daqui vamos tirar ali aquele valor. Então é só fazer as contas, vamos aqui calcular a probabilidade de não D é igual a 100% menos 0,2%. que vai dar o total de probabilidade de não D igual a 99,8%. Ok? Esta conta faz-se bem, não é? 100% menos 0,2 dá 99,8%. Bom, agora concentrando-nos no que nos estão a pedir. Queremos em 4 aparelhos, e vamos representar aqui 4 lugares, são 4 telemóveis que aqui estão, para visualizarmos a situação. Nós queremos que nestes 4, neste universo de 4, existam exatamente 2 com defeitos. Exatamente 2, não pode ser mais nem menos. Portanto, aqui temos que ter 2 Ds e, por consequência, 2 não Ds. Vamos fazer uma suposição. Vamos supor que o primeiro não tinha defeito, o segundo tinha defeito, o terceiro tinha defeito e o quarto não tinha defeito. Isto é apenas uma suposição, isto não tem que ser assim. Este é apenas um caso possível, ok? Do que pode acontecer nesta situação. Mas reparem uma coisa, se eu calcular esta probabilidade, depois vai-me ajudar a ver as outras. Vamos começar então por esta. Nós queremos calcular a probabilidade de ter defeito e não ter defeito, e ter defeito, e ter defeito, e não ter defeito. Reparem, estamos aqui a falar de Is, o I está conotado com a interseção, não é? E estas interseções vão poder passar a multiplicações. E vão poder passar a multiplicações porquê? Porque isto são acontecimentos independentes. E o que é que são acontecimentos independentes? É quando o que vai acontecer a seguir
não foi influenciado pelo que acontece no acontecimento anterior. Por exemplo, no lançamento de sucessivos dados equilibrados. O que vai sair no próximo dado não é influenciado pelo que saiu no dado anterior. Estamos a falar de acontecimentos independentes, ok? Então nós aqui temos esta situação. O que acontece, o facto de um telemóvel ter defeito ou não ter defeito, não depende do outro que saiu antes ter tido ou não ter tido defeito, ok? Então, e quando estamos nesta presença de dois acontecimentos, A e B, agora vamos generalizar. Se A e B são independentes, o que é que acontece? O que é que nós sabemos que acontece relativamente à interseção deles? A probabilidade de A interseção com B é igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Ok? Podemos multiplicar. Atenção que isto só se pode fazer se estivermos na presença de acontecimentos independentes. Ok? Uma coisa implica a outra e assim sucessivamente. Se forem independentes, esta forma é válida. Por isso é que eu o posso fazer aqui. Então podemos ficar com a probabilidade de não D vezes a probabilidade de D vezes a probabilidade de D vezes a probabilidade de não D. Ok. Isto vai dar, agora como temos já estes valores, podemos colocar aqui 99,8% vezes 0,2% vezes 0,2% vezes 99,8%. E agora, simplificando esta escrita, não é? Isto está para escrever de forma abreviada. Temos 0,2 vezes 0,2 dá 0,2 ao quadrado vezes 99,8 também ao quadrado. Ok? Podemos escrever isso aqui sobre a forma de potência. Bom, nós sabemos que este não é o nosso resultado final, porque nós estamos aqui a considerar apenas um caso. E porquê é que nós pensamos só num caso? Reparem agora uma coisa, se eu trocar aqui as letras umas com as outras, se o primeiro fosse defeituoso e o segundo não fosse, o que é que acontecia? Os valores que eu ia obter aqui nas multiplicações iam ser os mesmos, não é? O 0,2 e o 99,8. Portanto, no final, seja qual for o caso que eu aqui tenho da disposição das letras, eu vou obter sempre este resultado final. E portanto, o que é que me falta? Falta-me só contar então de quantas maneiras isto pode acontecer. As letras podem estar aqui distribuídas, não é? E depois multiplico aqui atrás por esta probabilidade e está. É escusado fazer um mais, porque são todas iguais, não é? Eu faria a probabilidade desta situação, mais a probabilidade da outra, mais a outra, mais a outra, mas como vai dar sempre o mesmo, eu vou colocar o número de vezes esta probabilidade. Então, quantas vezes são? Quantas vezes são que podem acontecer isto? Vamos aqui contá-las todas. Então, pode acontecer D, não D, não D. Ou D, não D, não D. D, não D, D, não D. Ou então D, não D, não D, D. Ou não D, 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 não D. Ou ainda não D, D, não D, D. Ou, por último, não defeituoso, não defeituoso, defeituoso, defeituoso. Pronto, são estes os casos todos que podem acontecer. Quantos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos 6 casos diferentes que podem ocorrer para verificar o que nos estão a pedir. 6 casos diferentes, ok? Ora, são 6 casos diferentes. Eu vou só dar aqui uma dica. Como é que nós contávamos isto sem estar a ver os casos todos? Porque isto, imaginemos agora que em vez de ser 4 telemóveis, eram 300 telemóveis. Não é muito prático fazer esta contagem, certo? Então eu vou explicar aqui um método de contar isto utilizando a análise combinatória, ok? Portanto, generalizando. Então, reparem, nós temos aqui 4 lugares livres. Eu quero colocar cá estas letras, 2 Ds e 2 não Ds. Então vamos supor que vou começar pelos Ds, isso tanto faz. Vamos supor que está aqui um D e está aqui um D, mas não tem que ser aqui, não é? Então eu tenho que contar de quantas maneiras eu consigo colocar nestes 4 lugares 2 Ds. Eu no fundo quero fazer grupos de 4 lugares, quero fazer grupos de 2. E depois reparem uma coisa, se eu trocar este D com este, vou obter o mesmo resultado. E portanto não interessa a ordem, porque estes 2 Ds são iguais.
Então estamos a falar de uma combinação, ok? Combinação de 4 lugares, vou fazer grupos de 2. Esta combinação vai-me dar todas as maneiras destes Ds ficarem aqui distribuídos. E depois, portanto, multiplico, vou colocar os não Ds. Quantos lugares livres tenho? Tenho agora 2 lugares livres. Portanto, vou agrupar 2 a 2. É uma combinação também, porquê? Porque se eu trocar este não D com este não D, eu obtenho também a mesma coisa. Portanto, estamos a falar aqui de uma combinação, 2, 2 a 2. Fazendo estas contas, ficamos aqui com 4 fatorial sobre 4 menos 2 fatorial, 2 fatorial vezes 2 fatorial, 2 menos 2 fatorial, 2 fatorial, igual, agora temos 4 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial, vezes 2 fatorial, aqui vai dar 0 fatorial, e 0 fatorial dá 1, e 2 fatorial, igual a, agora vamos desenvolver aqui o 4, 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, sobre 2 fatorial, 2 fatorial, este pode cortar com este, vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. O 0 fatorial dá 1. Então aqui ficamos com 4 vezes 3, 12. 12 a dividir por 2, porque 2 fatorial dá 2, dá 6. E deste lado ficamos com 2 fatorial a dividir por 2 fatorial dá 1. 6 vezes 1, que é igual a 6. Pronto, lá está o 6 que nós contamos aqui deste lado. Ok? Bom, visto isto, então o que é que tenho que colocar aqui atrás? Eu ia ter então a probabilidade de acontecer esta situação, ou esta, portanto mais esta, mais esta, mais esta, mais esta. Mas estas probabilidades vão dar todas o mesmo, porque vamos ter cá sempre 2 vezes o 0,2 e 2 vezes o 99,8. Portanto, colocamos 6 vezes isto, 6 vezes isto, 6 vezes isto. Ok? E portanto temos aqui a resposta à nossa pergunta, que vai bater aqui com a resposta C. Ok? Então, até uma próxima.